Olá, pessoal. Boa noite, então, a todas e a todos. Eu agradeço a presença de todo mundo aqui nessa nossa apresentação sobre a Ucrânia, aproveitando o ensejo aí que a gente está tendo em relação aos conflitos que estão acontecendo na região, enfim, a guerra que tem se desenrolado já nesses últimos dias. E a ideia nessa nossa transmissão é justamente a gente falar um pouco sobre o que levou a Ucrânia a chegar nessa situação, né, em que hoje a gente vê uma guerra acontecendo aí, uma guerra se desenrolando, mas na verdade a gente perceber que isso é um processo que tem ocorrido já há um tempo, né? Então isso aí, na verdade, a gente tem visto, né, como a Ucrânia, na verdade, está explodindo agora para muitas pessoas, mas na verdade a gente tem esse processo acontecendo já há alguns séculos, para dizer o mínimo, a ideia de uma Ucrânia contestada entre vários estados, entre vários países e vários projetos de nação também. Então essa transmissão vai ser uma transmissão rápida, a ideia não é cansar ninguém aqui, é justamente trazer um panorama geral do país europeu, país leste europeu, quais que são os obstáculos que a Ucrânia vem enfrentando durante os séculos, quais que são os, né, os elementos aí que definem também, como o nosso título fala, a história, a identidade e a geopolítica ucraniana, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui, eu já compartilho a tela com vocês, tá? A gente vai falar um pouquinho aqui sobre essa trajetória em especial, tá? Da Ucrânia aqui. Então, eu imagino que vocês estejam vendo aí a tela agora, e a gente vai falar justamente do percurso histórico aqui, para depois falar um pouco mais de identidade e de geopolítica da Ucrânia, tá certo? E é claro, depois vocês também, embora nessa transmissão em específico a gente não esteja falando, não esteja fazendo uma conversa, né, vai ser uma coisa um pouco mais direta, mas em outras ocasiões em que a gente se encontrar e a gente fazer uma coisa um pouquinho mais interativa, ia ser legal também trazer dúvidas que vocês tivessem e tudo mais, tá certo? Então, quais que vão ser os pontos dessa apresentação? A gente vai falar rapidamente do perfil da Ucrânia como Estado, a gente vai fazer um breve histórico da Ucrânia pré-independência, ou seja, antes de 1991, a gente vai fazer um breve histórico aqui da Ucrânia pós-soviética, ou seja, a Ucrânia independente, desde 1991. A gente vai falar um pouco da identidade ucraniana, ou pelo menos as discussões que se tem sobre essa identidade ucraniana. E vamos falar, é claro, da atual crise ucraniana. Tá? Então a gente começa aqui com um rápido perfil do país europeu. Como vocês podem ver, a Ucrânia, ela se localiza no leste da Europa, então ela está, na verdade, entre a Rússia, a Polônia, Belarus, Moldávia, Romênia, e abaixo dela aí vocês veem o Mar Negro. Deem uma olhada no perfil aí do lado esquerdo. A área total da Ucrânia, 603.500 km², capital Kiev. A legislatura é o Conselho Supremo Unicameral, a Verkhovna Rada, que é uma instituição já relativamente histórica, essa Rada, né, que seria um conselho dentro da cultura política ucraniana. PIB de 516 bilhões, população de 43,7 milhões, 44 milhões. E as línguas principais, o ucraniano, que é o oficial, com 67,5%, e o russo, com 29,6%. Então, aqui a gente já pode apontar como é um país multicultural, no mínimo com duas grandes línguas sendo faladas, que é o ucraniano e o russo, que são línguas que são da mesma família, tem uma similaridade aí, mas também tem diferenças o suficiente para serem consideradas duas línguas diferentes. Na parte das etnias, a gente tem principalmente os ucranianos, que vão compor 77% da população, e russos, que compõem 17%, alguns diriam 20% da população. O presidente, então, é o Volodymyr Zelensky, e esses são os dados aí do Banco Mundial em 2022. Então vejam no mapa, pessoal, que a Ucrânia, ela está numa posição bastante estratégica. Primeiro que ela está cercada aí de vários povos com os quais ela historicamente teve bastante relação
comercial, relação cultural, de formação religiosa e também de formação de identidade nacional, como a gente vai falar daqui a pouco. E o fato em especial de uma parte dela ser localizada sobre o Mar Negro, e aí sim, quem não conhece, mas está vendo agora o mapa aqui, justamente essa parte de baixo, essa península, é a famosa Crimeia, aí você tem uma situação estratégica ainda mais importante da Ucrânia nesse sentido, tá bom? Eu vou falar então um pouco aqui desse início da história ucraniana. Eu não vou me deter, claro, tanto nesses séculos iniciais, porque senão a gente não vai ter o nosso tempo aqui sendo respeitado. Eu quero colocar um teto de 1 hora para nós, para não cansar ninguém, tá? Então vamos falar um pouquinho, porém, a gente precisa falar desse momento formador, pelo menos passar por ele de maneira um pouco mais, no mínimo descritiva, mas vamos dar uma analisada também, tá? Então esse mapa da Ucrânia aqui, eu vou voltar nele mais para frente, tá bom? Vamos falar um pouquinho desses marcos históricos ucranianos iniciais, né? Quando você vai ter o começo do que seria um proto-estado ucraniano, não era ainda um estado ucraniano como a gente costuma chamar, de uma perspectiva ocidental, de estado moderno, mas o que levaria mais para frente tanto a formação do povo ucraniano como a gente identifica hoje, como também o que seria o território da atual Ucrânia. Então, no século IX, a gente vai ter a fundação do Rus de Kiev. O Rus de Kiev, ele vai ser, e esse é o nome que a gente usa de vez em quando, um proto-estado, porque ele não vai ter todas as características que formam um estado moderno tradicional, mas ele vai ser uma região que vai irradiar a partir da localidade que hoje a gente chama de Kiev, já existia, claro, Kiev, no século IX, né, já existia, claro, uma série de instituições eh, e de grupos, enfim, e cidades, né, que já existiam naquela região, mas a partir desse momento você vai ter uma união desses vários ajuntamentos para a fundação desse Rus de Kiev. Tá? A origem desse nome Rus é bastante interessante aqui, alguns dizem que quer dizer vikings ou suecos e etc., porque aquela região vai ser bastante também colonizada por pessoas que vêm da Escandinávia. A gente não vai entrar muito em questões de etimologia aqui, mas como alguns de vocês devem ter adivinhado, o Rus é o que vai dar origem mais para frente à Rússia, tá? Mas esse Rus de Kiev vai se formar, esse proto-estado, justamente, a gente vai ver daqui a pouco também um outro mapa mais antigo, em torno do que hoje é a cidade de Kiev. No século XI, já, a gente já pula 2 séculos, esse Rus de Kiev vai atingir o seu ápice e se torna o maior centro político e cultural da Europa Oriental. Então, pouca gente sabe, e é bom a gente resgatar isso, porque é importante para a história da região, que a cidade de Kiev e a região do que hoje é a Ucrânia, na verdade, foi o centro da Europa Oriental, e alguns diriam até da Europa como um todo, durante 2 séculos. E então, esse ápice que vai ter no século XI, ele dificilmente vai ser mais para frente atingido novamente. No século XIII, a gente vai ter a invasão mongol, e aí você vai ter a consolidação dos tártaros. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar dos tártaros, ou da Tartária. Os tártaros vão ser justamente esses povos aí que vão, através da invasão mongol, ter um certo tipo de aumento do seu poder em parte do território ucraniano. Mas o importante para nós aqui é falar que no século XIII a gente vai ter o fim do poder do Rus de Kiev. Então a invasão mongol, que vai mudar boa parte do mapa da Ásia Central, da Europa Centro-Oriental, vai também ter um efeito muito grande aqui no que seria a Rússia e a Ucrânia mais para frente. No século XIV e no século XV, aí começa uma divisão importante que eu quero que a gente deixe ela na nossa cabeça até o final da nossa apresentação, que no norte e no oeste da Ucrânia, você vai ter, na verdade, a chegada aí de outros estados ou de outras forças, né? Basicamente a Polônia e a Polônia-Lituânia. Quer dizer, o norte e o oeste da Ucrânia, a partir desse momento, pessoal, século XIV, século XV, eles vão tender a ser mais vinculados ou mais voltados ao ocidente, enquanto a parte oriental, como a gente vai ver, vai ser mais voltada à Rússia.
Então, no século XV, o Kanato da Crimeia conquista boa parte atual do sul da Ucrânia. Isso aqui é só para citar, tá? Então, a Crimeia em si só ela já representava um centro forte de poder no século XV. Século XVI, a adoção a partir da Polônia da Igreja Católica Grega da Rutênia. A Rutênia é o povo que morava na região do Rus de Kiev, tá, pessoal? Era como era chamado em especial aqueles povos pela Polônia-Lituânia e também pelos austro-húngaros. No século XVII, a gente vai ter os levantes dos cossacos contra a Polônia. Os cossacos, então, eles eram esses povos, né, dentro da Ucrânia, do atual território da Ucrânia, que vão tentar repelir esse domínio, essa dominação da Ucrânia, da Polônia, né, sobre a Ucrânia. E aí a gente tem o surgimento, quem tiver interesse em história dessa época, do Hetmanato Cosaco. Esse Hetmanato vai ser, de novo, um proto-estado, na falta de uma palavra melhor, que vai ser talvez a origem do que a gente consideraria hoje o Estado ucraniano. Antes mesmo de você ter o Estado ucraniano propriamente dito, que ainda vai levar alguns séculos, esse Hetmanato vai ser quando os cossacos justamente vão conseguir repelir parte desses invasores, ou que eles veem como invasores, e formar um Estado com uma característica interessante política, inclusive alguns diriam democrática ou proto-democrática, pelo menos guardadas as devidas proporções aí da época. A gente vai ter também no século XVII o Tratado da Paz Eterna entre a Polônia e a Rússia. Por que esse tratado é importante, pessoal? Porque ele vai repartir o Hetmanato, ou seja, o território ucraniano, entre esses dois poderes, entre a Polônia e entre a Rússia. E, de novo, aí você vai ter uma parte, a parte mais ocidental da Ucrânia, perdão, se vinculando cada vez mais nessa ligação com a Polônia e depois com a Áustria-Hungria mais para frente, com o Ocidente, e a parte oriental vinculando-se mais com a Rússia. No século XVIII, a Rússia vai abolir, então, essa parte oriental, esse Hetmanato oriental, e vai anexar o território em 1781. Então, a partir do final do século XVIII, a gente vai perceber que a parte oriental da Ucrânia já não vai ser tão independente assim, ela vai perder boa parte da própria autogestão. Não quer dizer que na parte ocidental, onde você tinha ligação com a Polônia, onde você tinha ligação mais para frente com a Áustria-Hungria também, que necessariamente havia uma liberdade, uma independência, mas em algum grau você tinha um pouco mais de autogestão durante alguns períodos. Tá? A gente vê aí um mapa antigo do século XVIII que mostra justamente as áreas aí, em especial dos povos componentes da Ucrânia, do que seria mais para frente o território ucraniano, e a gente vai ver que nesse estar em uma encruzilhada entre vários poderes, entre vários estados, a Ucrânia vai ter também boa parte da sua identidade nacional formada nessa situação de mescla. Inclusive, uma das teorias para o nome Ucrânia é que o significado dessa palavra é na fronteira. Então, o nome Ucrânia, para muitos que estudam aí a origem do termo, é na fronteira, justamente na fronteira de que desses grandes estados que eram vistos justamente, né, que era visto, né, a Ucrânia que era vista por esses outros estados que circundavam a própria, hoje, Ucrânia, como meio que pedaços de terra serem absorvidos ou controlados por esses grandes estados. Tá? A gente tem, por exemplo, também a Catedral de Santa Sofia de Kiev, que inclusive está nas notícias hoje, né? Parece que o governo da Ucrânia pediu, ou o governo de Kiev, a prefeitura pediu que as forças russas não destruam a Catedral de Santa Sofia de Kiev, que ela tem justamente aquela mesma, ou se não a mesma, mas vocês podem ver que existe influência aí significativa da arquitetura bizantina. Então você tinha uma ligação muito grande lá no começo do desenvolvimento do cristianismo ortodoxo na Ucrânia, uma ligação muito forte com Bizâncio, com Constantinopla. Isso vai ter um impacto também na forma como que a religião nasce e se desenvolve na Ucrânia. A gente não vai falar tanto de religião nessa nossa apresentação, mas é sempre interessante perceber que quando a gente pensa no leste, no cristão, no cristianismo do leste europeu, você vai ter os russos, por exemplo, você vai ter os ucranianos, em especial os cristãos ortodoxos, eles têm a origem dessa expansão do cristianismo nessas terras, justamente na ligação com Constantinopla, com Bizâncio. Isso você vai verificar, inclusive, nas obras de arte, nos afrescos, nas representações de Jesus e de Maria, que são bem parecidos com o que você tem nos exemplos históricos aí do Império Bizantino, tá? Vamos pular então, vamos chegando aqui na Ucrânia, no Império Russo e na União Soviética.
No século XVIII, a gente tem a absorção da maior parte da Ucrânia pelo Império Russo, é o que a gente chama das partições da Polônia. Então, a maior parte da Ucrânia, partes inclusive que estavam mais, né, voltadas aí para a Polônia na época, vão ser absorvidas pelo Império Russo. O Kanato da Crimeia também. Então, o Império Russo vai crescendo nessa época, no século XVIII, vai ter um dos seus ápices, um grande período de poder aí, né? No século XVIII e XIX, a gente vai ter o que a gente chama de renascimento nacional ucraniano, ou talvez um movimento nacional ucraniano, sentado na Galícia dos Habsburgo. Galera, Galícia não é a Galícia da Espanha, a Galícia que você tem aqui na parte ocidental da Ucrânia, que foi justamente a região da Ucrânia que foi dominada durante muito tempo pelos Habsburgo, pelos austríacos, né, o Império Austro-Húngaro aí. Então, você vai ter essa vontade de boa parte de uma elite intelectual ucraniana, nos séculos XVIII e XIX, em especial, em exercer aí a possibilidade de falar a sua língua, de promover a sua literatura, os seus costumes, e se diferenciarem, em especial, dos russos, né, sendo um povo aí original, um povo que tem uma cultura própria, uma identidade ou identidades próprias. E você vai ter, ao mesmo tempo, a Rússia, o Império Russo, reprimindo a utilização do idioma ucraniano no restante do território. Então, nessa Galícia dos Habsburgo, ou seja, nesse território da Ucrânia, vamos pensar, esse território cultural e linguístico da Ucrânia, que estava vinculado à Áustria-Hungria, tinha maior liberdade desses ucranianos de desenvolverem uma cultura própria ou trabalharem nesse movimento nacional para atingir uma cultura própria. Porém, na parte dominada pela Rússia, vai haver uma repressão aí, dependendo da época, da utilização do idioma ucraniano, que muitas vezes era visto como somente um dialeto do russo, ou alguns diriam de forma um pouco mais ofensiva, um dialeto do russo, que era um dialeto mais camponês, um pouco mais empobrecido, e etc. E a gente sabe, claro, que também você definir o que é uma língua e o que é um dialeto também é uma atitude, é uma ação, uma decisão claramente, se a gente faz aqui o apreço, né, claramente também política. Em 1853, ou entre 1853 e 1856, a gente vai ter a famosa Guerra da Crimeia. Quem quer entender bem o que acontece, a importância da Crimeia, não pode deixar de ir atrás desse conflito. Esse conflito ele vai definir boa parte da geopolítica da região. Ele vai culminar com o Tratado de Paris. Basicamente, na Guerra da Crimeia, ou pré-Guerra da Crimeia, a Rússia tinha o interesse de ampliar o seu poder na região, pensando que o Império Otomano, que é o império que vai preceder a hoje Turquia, estava enfraquecendo já naquela época. Nesse enfraquecimento, e o Império Otomano dominava parte da Europa Oriental. Então, a Rússia queria entrar e aproveitar um pouco, dentre outras razões, eu estou simplificando aqui, mas aproveitando-se dessa queda do poder otomano, aumentar o seu poder geopolítico, inclusive indo atrás da consolidação do seu poder na Crimeia. Mas a Rússia perde porque, vendo que haveria a possibilidade da Rússia se expandir demais na Europa, as outras forças da Europa, em especial França e Reino Unido, se uniram aí aos otomanos para combaterem a Rússia. Então a Rússia não conseguiu vencer de forma decisiva aqui essa guerra, e ela perde em especial aí o delta do Danúbio, tá? Que é o rio que corta aquela região. E, enfim, isso causa uma série de problemas dentro da Rússia que vão ser importantes para entender depois também, porque que a gente vai ter mais para frente uma série de reformas no país. Em 1917, a gente vai ter a famosa Revolução Russa, e aí a gente começa, então, a ter o fim do poder, né, ou na verdade aí vai ser o fim derradeiro, apesar de você ter uma guerra civil depois, do poder do czar nessa grande massa territorial. E vocês sabem, né, quem não sabe ainda é bom depois sempre lembrar disso, que o Império Russo, a União Soviética e hoje a Federação Russa, todos esses são estados multinacionais. Então você tem uma série de nações que fazem parte, que compõem essa entidade política, tá? Seguindo aqui, entre 1917 e 1922, a gente vai ter a criação da República Socialista Soviética da Ucrânia. Então, nesse andar aqui da Revolução Soviética, todos os
os modelos de ligação imperial aí tradicional, tudo vão ser bastante contestados, e todas as regiões, ou boa parte das regiões que faziam parte do Império Russo, vão agora começar a ter movimentos também de independência nacional. Então, a República Socialista Soviética da Ucrânia vai ser uma das repúblicas socialistas soviéticas que vão, junto com a República Socialista Soviética da Rússia, por exemplo, criar a União Soviética. Na década de 20, justamente ainda nesse período inicial da União Soviética, você vai ter um fomento à língua e à cultura ucraniana. O que é interessante, porque nos anos 30, em especial, quando chega o Stalin, aí já vai haver um problema com isso. O Stalin, ele vai, dentre outras questões que são bastante controversas dentro do governo dele, vai haver uma certa russificação de várias partes da União Soviética. Então, cada uma dessas repúblicas que compunham a União Soviética, vamos pensar que, por exemplo, os ucranianos, os bielorrussos, os letões, os lituanos, os estonianos, né, os povos da Ásia Central, cazaques, kirguizes, tajiques, etc., vários deles tiveram um momento de russificação aí, ou seja, a cultura original deles não foi tão promovida assim como foi no começo dos anos 20, tá? Em 1932, na Ucrânia, a gente tem a Holodomor. Holodomor é entre 32 e 33, ou a Grande Fome Ucraniana, vai representar um dos grandes traumas aqui do povo ucraniano, porque você vai ter a morte de milhões de pessoas, alguns diriam 4 milhões de pessoas que morreram em um fenômeno que é muito contestado na sua explicação até hoje. Por que que aconteceu esse Holodomor no entreguerras? O que que aconteceu que causou essa morte de 4 milhões de pessoas? Então, dentro da Ucrânia, dentre as explicações aceitas, está justamente que houve depois dessa coletivização de terras do Stalin, uma coletivização relativamente forçada, né, e desapropriação de terras, enfim, pensando nessa reforma agrária um pouco mais intensa, um pouco mais agressiva. Você vai ter nessa esteira também, enfim, o combate a certos grupos de fazendeiros e donos de terra, que eram vistos muitas vezes como contra-revolucionários. Na esteira disso, você vai ter, por causa desse tipo de reforma e ou perseguição, a queda da produção agrícola. E essa queda da produção agrícola vai contribuir para essa fome. Alguns diriam também, além disso, que o pouco ou a produção que não era tão grande assim já, mas que era atingida aí dentro da Ucrânia, era vertida em especial para a Rússia dentro da União Soviética, e não ficava na Ucrânia, e isso causava, enfim, mais fome ainda dentro da região da Ucrânia, né, da República Socialista Soviética da Ucrânia. Há uma contranarrativa aí que é importante a gente levar em consideração. Alguns diriam que essa fome, na verdade, atingiu toda a União Soviética, não foi somente a Ucrânia, então não foi um projeto dirigido à Ucrânia necessariamente, mas enfim, existem essas várias explicações. O fato é que a gente teve a morte de milhões de pessoas nesse período tão dramático da história ucraniana. Um outro período dramático importantíssimo é a ocupação alemã e a morte de mais de 5 milhões de ucranianos, né? Daí fica entre 5 e 8 milhões, depende da fonte que a gente consulta, e junto a isso o extermínio de cerca de até 1,5 milhão de judeus ucranianos, o famoso, inclusive, massacre de Babin Yar, talvez alguns de vocês tenham ouvido falar, se não vale a pena ir atrás, um período muito triste também para a comunidade judaica ucraniana, em que bolsões aí da população judaica dentro da Ucrânia foram dizimados sistematicamente. E eu ressalto isso também, além da tragédia em si, porque existe muitas vezes uma tendência a se esquecer esse passado nazista e muitas vezes também de cooperação por parte da população dentro da Ucrânia, né? Mas principalmente da grande vitimização, o grande número de vítimas dentro da Ucrânia que por causa dessa ocupação, na esteira dessa ocupação alemã, vieram a perecer. Tá? A Segunda Guerra Mundial atingiu em especial os estados da Europa Central e da Europa Oriental. Não quer dizer que não foi violenta nas outras partes da Europa, mas em especial no centro e no leste da Europa, a Segunda Guerra Mundial, num contexto europeu, foi extremamente destrutiva. Tudo era União Soviética, pessoal. A União Soviética, a Ucrânia estava dentro da União Soviética, a Rússia estava dentro da União Soviética, a Bielorrússia dentro da União Soviética, ou Belarus, como a gente fala hoje. Mas uma coisa aconteceu de interessante em 1954.
Em 1954, Khrushchev, que aí era o líder da União Soviética, depois da morte do Stalin, ele vai transferir a Península da Crimeia para a República Socialista Soviética da Ucrânia, ou seja, a Península da Crimeia vai passar a fazer parte da República Socialista Soviética da Ucrânia. Imediatamente isso não vai ter grandes efeitos, porque era tudo União Soviética. Mas depois, quando a União Soviética deixar de existir, aí é a grande questão, tá? E a Crimeia, então, vai ficar com quem? Agora que a União Soviética acabou, fica com a Ucrânia ou fica com a Rússia? Então a gente já enxerga aí a prévia do conflito que vai se desenrolar mais para frente. Em 1986, só porque não dá para falar, a gente vai ter o famoso acidente de Chernobyl, que já deixava claro aí para aqueles que apontavam a obsolescência da tecnologia soviética, o quanto que havia uma necessidade, segundo esses críticos, de uma abertura maior dentro da União Soviética, né, para o mundo, para que houvesse aí também uma atualização da própria tecnologia sensível, como no caso a nuclear. Tá certo? Aí vocês veem o mapa da União Soviética, então vejam, o que a gente hoje conhece como vários países independentes, na época eram repúblicas componentes da União Soviética, a maior delas de longe, né? Em amarelo aí a Rússia, mas lá no canto esquerdo vocês veem em verde a Ucrânia. E daí depois, quando você tem o fim da União Soviética, esse é um mapa das divisões administrativas soviéticas de 1974. Quando você tem o fim da União Soviética em 1991, aí você tem todos esses, ou boa parte desses territórios aí compunham a União Soviética se transformando em estados independentes. Então, em 91, você vai ter a Ucrânia independente. E nesse período de Ucrânia independente, pessoal, eu separei algumas datas-chave aqui, somente para a gente poder situar a nossa discussão, tá? Para essas datas-chave, uma linha do tempo muito legal para entender a Ucrânia, para se informar ou contextualizar, eu sugiro em especial uma linha do tempo que tem no site da BBC aí, sobre a Ucrânia, mas também a Voice of America tem feito isso mais para frente para o conflito também, uma linha do tempo interessante também sobre a história ucraniana, mais recente, em especial o conflito, tá? Bom, vamos lá, Ucrânia independente, então. Em 1991, a gente tem a Declaração de Independência. Em dezembro, pessoal, de 91, vai haver um famoso referendo na Ucrânia, ainda fazendo parte da União Soviética, sobre se o pessoal gostaria de ser independente ou não. E vence de lavada a ideia de que a Ucrânia deveria se independentizar da União Soviética. O que é interessante, além do pessoal que era etnicamente ucraniano dentro da República Socialista Soviética da Ucrânia ter votado a favor da independência, o pessoal das regiões do leste e do sul da Ucrânia também, que tem mais cultura russa, idioma russo, maiores ligações com a Rússia, eles também votaram por uma Ucrânia independente. Então isso é importante frisar aqui, como eu estava comentando, inclusive, com um colega pesquisador há um tempo, faz a gente questionar realmente o que causa esses conflitos. Né? Será que é a diferença cultural? Será que é a diferença linguística? Ou será que é alguma outra coisa que está sendo aí, né, utilizada para que esses conflitos acendam, esses conflitos explodam? Em 1994, a gente tem a eleição do Leonid Kuchma, presidente da Ucrânia, tá? Em 1996, a gente tem a nova Constituição. Em 2002, o governo ucraniano vai anunciar a decisão de se candidatar à OTAN. E aí começa logo já um certo desconforto que vai depois escalar em relação a demandas que a Ucrânia vai fazer para ficar mais próxima do Ocidente, cada vez mais próxima do Ocidente, cada vez menos sujeita aí a interferências da Rússia, tá? Em 2004, a gente vai ter a Revolução Laranja. A Revolução Laranja, pessoal, não vamos entrar tão aprofundadamente nela aqui, mas eu só quero dar um contexto geral do que ela foi. Tá? Basicamente, a Revolução Laranja ela foi um movimento de massas ucraniano contestando o resultado de determinadas eleições que aconteceram aí, tá? E nessa esteira da Revolução Laranja, as massas elas queriam uma maior aproximação da Ucrânia com a União Europeia e menos ligação automática com a Rússia.
Então, por causa disso, o candidato aí que representava essa alternativa europeia, o Viktor Yushchenko, ele vai ser visto como tendo sido, enfim, vítima de uma certa fraude eleitoral e tudo mais. Então, esse movimento de massas vai resultar em ele ganhando as eleições e gradualmente aí aproximando a Ucrânia das instituições ocidentais, das instituições europeias, tá? A gente já vai ter em 2005 aí o aumento das ligações com o Ocidente, e aí começam os problemas com a Rússia, né? Então a Rússia vai se utilizar muitas vezes do gás, cortes de gás ou aumento nos preços do gás, né? Justamente para impedir ou para dificultar essa liberdade da Ucrânia em relação a escolha que ela vai fazer sobre se ela quer ficar mais próxima do Ocidente ou não. Em 2010, o parlamento decide abandonar a candidatura à OTAN. Em 2013 e 2014, a gente tem a Euromaidan. A Euromaidan, ela vai ser um outro movimento de massas aí. A Maidan, ela é uma praça no centro de Kiev, onde muitas vezes você tem protestos acontecendo de matizes políticas. Euro aí vai trazer justamente a ideia de uma maior aproximação à Europa, né? E a fuga do presidente Yanukovych, que ele vai, ele tinha ganhado aí, tá? Não está aqui na linha do tempo, mas ele ganha as eleições de 2010, 2009, 2010, e aí ele foge com essa pressão que existe por causa da percepção de boa parte da população que as negociações com a União Europeia não estavam caminhando e de repente pararam, e foi muito suspeito que elas pararam, e parecia que tinha alguma coisa errada aí, né? E essa pressão foi feita sobre o governo para que fosse, de novo, fortalecido o processo de negociação para que a Ucrânia ficasse mais próximo das instituições europeias, em especial da União Europeia, tá? Logo em 2014, a gente tem a anexação russa da Crimeia. E essa anexação russa, pessoal, a Crimeia com uma população mais russoparlante, mais vinculada historicamente, aí a gente pode pensar talvez a Rússia, do ponto de vista cultural, né, e linguístico, como a gente falou até agora há pouco. Essa anexação ela vai vir na esteira de um referendo que aconteceu dentro da Crimeia em 2014, um referendo contestado, mas não entrando tanto no mérito aqui, que vai fazer com que haja então essa legitimação por parte de Moscou, por parte da Rússia, para a anexação da Crimeia, ou seja, a Rússia vai falar, ó, a gente só está anexando uma região aqui que quer, enfim, ser independente ou que quer fazer parte da Rússia, tá? Independente em relação à Ucrânia. Em 2015, aí surgem, né, nas notícias, as duas famosas cidades que todo mundo deve ter já ouvido falar bastante nessas semanas. Em 2015, a gente vai ter a captura de Donetsk e Luhansk por grupos pró-Rússia. Então, a Ucrânia vai revidar e vai começar uma série de embates, aí, uma série de trocas de tiros e sobre essa região de Donbas, que a gente chama. Donbas é a região histórica na qual Donetsk e Lugansk estão localizadas. E desde então a gente tem esse conflito acontecendo. Ultimamente a gente viu que aconteceu a declaração de independência, enfim, dessas repúblicas já havia acontecido há um determinado tempo, dessas assim chamadas ou assim autodeclaradas repúblicas, e o reconhecimento por parte do Kremlin, reconhecimento por parte de Moscou dessas regiões. Em 2018, a gente vai ver a ponte de Kerch, né, no Estreito de Kerch, na Crimeia, sendo inaugurada. Então, é uma ponte que, simbolicamente, também, eu acho infraestruturalmente importante também, que vai ligar a península da Crimeia ao continente, entre aspas, russo, mas ela também vai simbolicamente demonstrar que essa anexação foi final, né, ela veio para ficar. Em 2019, a gente tem aí a eleição do Volodymyr Zelensky, o atual presidente da Ucrânia. Então, aí eu trago uma foto para vocês da Revolução Laranja, tá? E ela é laranja por quê? Porque era a cor da coalizão do candidato pró-União Europeia, por isso que as pessoas começaram a vestir laranja. Isso em 2004, né? Então, isso aí teve um impacto grande na política ucraniana. E aqui você tem a ponte no Estreito de Kerch, que vai ligar, que ela é em construção ainda, que vai ligar a parte, entre aspas, maior da Rússia a essa nova parte anexada pela Rússia em 2014. Rapidamente, a gente passa aqui para listar, para quem depois quiser ir um pouco atrás, os presidentes ucranianos, vou falar um pouco de alguns aqui, tá? Mas somente a listagem. A gente vai ter o Kravchuk, de 91 a 94, o Leonid Kuchma, de 94 a 2005,
O Viktor Yushchenko, de 2005 a 2010, ele é do partido Nossa Ucrânia, e esse partido é um partido mais voltado à União Europeia. Viktor Yanukovych, de 2010 a 2014, Partido das Regiões. O Yanukovych, ele é mais voltado à Rússia, ele é mais vinculado e tende mais a, a adotar, enfim, políticas vinculadas ou em sintonia com Moscou, tá? O Alexander Turchinov ficou só pouco tempo aí no poder, tá? Somente para cobrir aí o tempo da transição, porque o Yanukovych, como a gente falou até agora há pouco, ele teve que fugir, né, meio corrido aí da Ucrânia depois dos protestos que começam no final de 2013, começo de 2014, na esteira da Euromaidan. O Petro Poroshenko vai ficar de 2014 a 2019, e o Zelensky, famoso Zelensky agora, que está em voga, desde 2019, com o Partido Servo do Povo. Esses presidentes, então, é claro que cada um deles vai ter uma característica específica no seu governo, mas eu quero frisar, pessoal, a grande tendência que a gente precisa observar na política ucraniana atual, um país jovem de 31 anos, em relação a para onde que esses governos estão pendendo, né? Então, geralmente, você vai ter um movimento meio que pendular aí, por um lado a Rússia, por outro lado a União Europeia barra OTAN, barra Estados Unidos, tá? E dependendo do presidente aí, dependendo da liderança, você vai ter maior ou menor simpatia para esses lados, e às vezes você vai ter a necessidade, vários presidentes sim fizeram isso, de entender que existem esses dois lados circundando a Ucrânia e eles precisam fazer concessões e negociar bem com os dois lados, sem muitas vezes dar muito na cara quais que são essas simpatias a ponto de deixar o outro lado ressabiado. E aí a gente vem falando da identidade ucraniana especificamente. O que é essa identidade ucraniana? E por que eu estou trazendo a discussão sobre a identidade ucraniana? Porque ela tem a ver também com um projeto de nação. Quem são os ucranianos? O que compõe a Ucrânia? O que faz da Ucrânia um Estado, ou primeiro uma nação, mas depois um Estado diferente dos outros Estados? A gente começa primeiro falando e perguntando aqui o quanto que eu, como não ucraniano, posso discorrer sobre esse tema. E eu gosto de colocar isso logo no começo, porque sempre que a gente fala de identidade nacional, que é um tema bastante sensível em muitas situações, existe uma limitação na minha visão sobre o quanto que nós, que não somos daquela nacionalidade específica, ou daquele grupo específico, tem de autoridade para falar sobre. Então, a gente vai falar um pouco mais de tendências e como que isso se encaixa aqui no discurso de análise política e geopolítica. Mas claro que para a gente falar de fato sobre identidade ucraniana e tudo mais, a gente precisa ir bem mais a fundo e, em especial, isso é importante frisar desde agora, ouvir muito quem faz parte dessa população, os grupos que fazem parte dessa população, para a gente tentar entender se existe uma identidade ou várias identidades ucranianas, tá? É sempre uma questão bastante multifacetada falar de identidade nacional. Então, o que conta como Ucrânia, no fim das contas? É uma definição territorial? Esse é o território da Ucrânia? É uma definição cultural barra linguística? Ambas, em que grau, em que tipo de mescla. Vejam como é difícil. Geralmente, quando a gente fala de um estado, de um país, a gente pensa no povo, mas a gente também pensa no território, mas a gente também pensa na cultura. E no caso da Ucrânia, que é um estado que se formou historicamente, circundado aí de várias potências ou de vários estados que exerceram uma influência sobre o território dela, mas ela também tem uma cultura, de certa forma, original, em especial nesse ápice aí que a gente teve com o Rus de Kiev, né, no século X, século XI. Então, quer dizer, você vai ter uma Ucrânia que, durante muito tempo, e ainda hoje, não é porque ela está no meio de várias potências, no meio de vários grupos que muitas vezes são antagônicos, que ela não tem uma identidade e costumes próprios, muito pelo contrário. Mas o quanto que, às vezes, ao analisar o que está acontecendo lá, a gente deixa essas singularidades de lado e pega mais, enfim, a proposta ou a visão que é colocada aqui por essa narrativa um pouco, ou pelas narrativas um pouco mais mainstream, um pouco mais fortes ou vigentes, tá? A Ucrânia faz parte, uma pergunta só, hein? A Ucrânia faz parte de um contínuo russo? É possível falar isso? Por que eu pergunto isso?
Pergunta aqui, claro, retórica somente, para a gente fazer a nossa discussão. Porque para vários defensores de uma Ucrânia mais vinculada à Rússia, Ucrânia, Belarus, todos esses territórios e esses povos, eles fazem parte, na verdade, historicamente, de um contínuo russo. Então, você não vai ter um povo necessariamente se diferenciando do outro de forma tão intensa, né? O que é bastante questionado por aqueles ucranianos mais nacionalistas. Então, isso também eu quero frisar aqui, pessoal, que é uma escolha muitas vezes de projeto político. É um projeto político você falar que é, a Ucrânia, e de novo, eu ainda não estou adjetivando esse projeto político, tá? Ele pode ser bom ou ruim, dependendo da premissa que a gente está adotando aqui. Mas se eu falar, por exemplo, que a Ucrânia faz parte ou se insere nesse contínuo russo ou eslavo do leste aqui, né? Eu vou dar então aqui manga, ou pano para essa manga, perdão, para que não seja visto como tão problemático esse processo de incorporação da Ucrânia na Rússia. Agora, se eu falo que não, eles são um povo à parte, um povo com uma autodeterminação específica, já fica mais complicado eu justificar qualquer tipo de anexação por uma potência maior, tá? Então, a gente tem que se perguntar sempre o que torna um povo especial e um povo distinto. E às vezes a resposta para isso não é tão objetiva assim. Eu vou me focar em quais diferenças, por que essas diferenças são importantes, e as similaridades, como é que eu trabalho com elas, tá? Então isso aí também está muitas vezes ligado a como que essas nações, ou como até esses estados mais para frente, que vão fazer historicamente, criar uma versão de si. A Rússia faz muito isso, a Ucrânia também faz isso, todos os países fazem isso, o nosso país, o Brasil, faz isso também. O que faz de nós brasileiros? De fato. Então a gente constrói uma narrativa vinculada a uma série de elementos históricos e culturais, sejam espontâneos ou não, esses elementos históricos sejam verdadeiros ou tendo acontecido daquela maneira ou não. No caso da Ucrânia, no caso da Rússia, bastante parecido também. Então eu posso ou me focar no que torna esse povo parecido com o outro, ou que torna esse povo diferente do outro. E dependendo da ênfase que eu for dar, de repente eu vou embasar, querendo ou não, algum projeto específico em relação a esse território. Pensem aqui o que significa, por exemplo, uma Ucrânia mais russa, entre aspas, ou mais parecida, entre aspas, com a Rússia, e uma não, uma mais independente, uma mais, enfim, original, certo? Então, a gente tem a manipulação, muitas vezes, e esse é um lado importante que a gente tem que frisar aqui, de uma mítica identidade ucraniana por grupos com agendas políticas específicas. Então, a gente vê isso acontecendo, por exemplo, em grupos que vão tentar, entre aspas aqui, resgatar um momento ucraniano inicial, puro, que não era tão manchado aí pela ambição e pelas intromissões das grandes potências, vão voltar num passado mítico que nunca existiu nessa pureza, porque não existe pureza em situação histórica alguma, e na verdade você falar de pureza já é uma tarefa extremamente complicada, mas voltar nessa ideia de uma Ucrânia pura, justamente para justificar por que determinados tipos de políticas internas e externas, mas em especial internas, devem ser postas para frente. Por exemplo, né, você vê isso acontecendo bastante com grupos de extrema direita dentro da Ucrânia, que vão voltar, fazer esse resgate cultural aqui de uma época que de fato nunca existiu, que é o que você tem muitas vezes em narrativas de extrema direita mais exclusivistas, mais xenofóbicas, para falar por que eles são especiais, né? Agora a gente tem que tomar muito cuidado, que não é porque você tem esses grupos de extrema direita operando na Ucrânia ou construindo essa narrativa, que isso significa, que isso faz com que o diálogo ou que o discurso, na verdade, político ucraniano seja marcado somente por isso. A Ucrânia é uma sociedade complexa, os discursos políticos dentro da Ucrânia também são igualmente complexos. Agora existe um grupo aí grande dentro da Ucrânia contemporaneamente que faz essa volta mítica aí a um momento que nunca existiu. Ao mesmo tempo, você vai ter do outro lado, se a gente quiser aqui binarizar, aqueles falando que essa mítica identidade ucraniana é uma vinculação àquele Rus de Kiev que a gente colocou no começo aqui da nossa apresentação, em que, na verdade, russos, ucranianos, bielorrussos eram tudo mais ou menos parte do mesmo
caldeirão aqui, então não tem por que você insistir nessa diferenciação. Então, talvez aí a questão territorial não seja tão importante. Vejam de novo como a gente está vinculando essa narrativa mítica com a ideia de uma agenda que está sendo avançada. A pergunta que a gente tem que fazer é quem deve definir o que é e o que são as identidades ucranianas. Bom, a minha resposta aqui é que isso deve ser deixado para o povo ucraniano, com certeza. Claro que a gente vai chegar numa série de perguntas aqui. Quem representa esse povo ucraniano? Quem que tece esse debate? Quem que de fato traz as perguntas para que haja essa resposta sobre o que é a identidade ucraniana? Precisa, na verdade, haver, né, a resposta sobre o que é a identidade nacional de qualquer povo, mas, de novo, claro, aí a gente já está entrando numa seara que a gente não pode, talvez, discutir, porque falta um pouco aí de local, pelo menos, para poder expressar esse tipo de associação, ou esse tipo de sinergia. Mas quem deve definir o que é e o que são identidades ucranianas, a gente só pode dar a seguinte resposta: quem não deve definir são justamente as pessoas que não estão vivenciando essa realidade nacional da Ucrânia. Isso muitas vezes é feito extraterritorialmente por grupos ou interesses que tentam moldar o que seria essa identidade ucraniana àquela ideia política específica que deve ser avançada. E a gente deve ter muito cuidado com isso, tá? Porque se é uma coisa que a gente pode falar aqui com uma certa segurança, que identidades nacionais, como quer que elas sejam definidas aqui, elas são extremamente complexas e, de fato, a gente não pode, em especial, tentar defini-las somente de fora para dentro, tá? Voltei aí no mapa que a gente tinha colocado, a gente já está chegando no final aqui da nossa fala. Ora, vejam então, país para parâmetros europeus não é pequeno, vocês podem ver aqui no canto superior direito, né, quanto que a Ucrânia representa territorialmente da Europa, não é pouco, mas você vê um país aí com bastante influência de todos esses estados da região, de todos esses países da região. As partes mais escuras do mapa ucraniano, nesse verde um pouco mais escuro aí, são justamente as regiões que são separatistas ou as regiões que foram absorvidas pela Rússia. Então, embaixo, ao sul aí no Mar Negro, você vai ter a Crimeia e no canto direito, Donetsk e Luhansk, que foram, enfim, reconhecidas nessa sua soberania inicialmente pela Rússia por Moscou. Tá bom? Fazer um breve aqui relato dos atuais desenvolvimentos e com certeza vai faltar coisa, tá, pessoal? Eu tive que fazer uma resumida aqui, como vocês que estão acompanhando ou quem está tentando acompanhar de forma mais contínua os acontecimentos, deve saber, é difícil a gente, de fato, colocar todos os dados, porque a realidade muda o tempo todo. Então, aqui é uma rápida linha do tempo, para a gente não perder o contato com o que está acontecendo. Primeiramente, tá? Como começou, de novo, a gente já viu que historicamente isso vem de muito tempo, mas essa última crise, tá? Em novembro de 2021, a gente vai ter o aumento de tropas russas na fronteira com a Ucrânia. Já novembro do ano passado. Kiev vai dizer, então, que Moscou mobilizou 100 mil soldados, além de equipamentos militares. Aí começa, então, já, né, a ficar mais complicada e mais tensa a situação. Em dezembro do ano passado, Washington vai ameaçar sanções econômicas para a Rússia, né? Então vai falar para que a Rússia, se ela continuar com esse tipo de mobilização ao redor da fronteira ucraniana, Washington vai colocar essas sanções em prática. O que acontece de importante para entender essa dinâmica? Moscou vai apresentar exigências de segurança ao Ocidente, inclusive que a OTAN cesse toda atividade militar na Europa Oriental e na Ucrânia e que essa nunca ingresse na organização. Então, vocês devem ter ouvido já em vários veículos de comunicação que um dos elementos que justifica, o que a Rússia utiliza para justificar essa intervenção na Ucrânia, é o fato de que a Europa Oriental está cada vez mais dominada pela OTAN e que a Ucrânia pode vir a ingressar na OTAN. Embora a gente não vá falar disso aqui de forma aprofundada, porque a gente não tem tempo, de fato, se a Ucrânia entrasse para a OTAN, para a Rússia, que tem uma visão muito defensiva desse seu exterior próximo, que a gente chama, que é a parte que faz fronteira com ela imediatamente e eram países componentes da União Soviética, cada vez que um Estado, um país desse entra na OTAN, para a Rússia isso é uma perda geopolítica muito grande. E isso já aconteceu com os países bálticos, por exemplo, Estônia, Letônia, Lituânia, que foram entrar para a OTAN, ou seja, na porta aqui da Rússia. Agora você vai ter a Ucrânia, que é justamente esse local aqui onde a Rússia esteve presente durante tantos séculos, né, onde existe uma grande população russa também, na porta da Rússia novamente, onde você tem a Crimeia, ou pelo menos tinha até 2014, entrando para a OTAN também. Qual que é o perigo disso, né, para a visão russa?
da sua soberania e da sua integridade, possíveis riscos à sua integridade territorial. Então essa é a visão da Rússia também em relação a essa expansão da OTAN. Então a Moscou vai apresentar essas exigências, ok, se a gente vai conversar, a gente quer exigir aqui que a OTAN não se expanda mais do que se expandiu e que pare com essas atividades militares constantes, ainda que de treinamento, mas ostensivas do ponto de vista russo, na fronteira dela, tá? Em janeiro de 22, já nesse ano, o Biden vai ameaçar uma resposta decisiva caso a Rússia invada. Então você vai ter diplomatas russos e norte-americanos aí se encontrando em Genebra, não deu certo essa primeira reunião. A OTAN, então, vai revidar aí, pelo menos em relação a mostrar as forças, né, aumentando a presença militar no leste europeu, enviando navios, enviando caças. Washington vai manter a política de portas abertas para a OTAN, da OTAN, ou seja, Washington vai falar que não vai ceder a essas exigências russas de que um país X, se ele quiser, não pode, pelo menos, submeter a sua candidatura à OTAN. Washington diz que a OTAN não pode fazer isso, tá? O que vai, lógico, deixar a Rússia um pouco mais ressabiada ainda. E a China vai pender para o apoio russo. Eu coloco pender porque ela vai, de certa forma, apoiar aí essa ideia ou um pouco essa exigência da Rússia de que a OTAN não se expanda tanto para o leste também, mas isso não quer dizer que a China, agora com o passar do tempo, a gente percebeu nessas semanas, que a China apoia a Rússia peronomútil, ela não quer também se comprometer tanto a em adotar essa posição russa, que é vista cada vez mais por muitos estados do mundo, por muitos países, como muito agressiva. E fechando aqui, em fevereiro desse ano, Putin nega planejar uma invasão, né, a gente sabe que ele vai invadir daqui a pouco, e insiste que as demandas russas estão sendo ignoradas. Há uma tentativa de negociação do Macron, presidente da França, como vocês devem ter ouvido falar, tem um encontro entre a Truss, que é a ministra das Relações Exteriores do Reino Unido, e o Lavrov, não dá certo. Repetidos alertas de que Moscou estaria prestes a invadir. E aí você tem, né, a inteligência, em especial norte-americana, alertando o tempo todo, a Rússia está prestes a invadir, muita gente não acreditando, um certo ceticismo, um certo alarmismo aí, ou visto como alarmismo por boa parte dos países, e houve depois, mais para frente, claro, o reconhecimento aí, que é o próximo tópico, da soberania de Donetsk e Lugansk. Então, Donetsk e Luhansk, que já eram essas províncias que estavam se rebelando contra o governo central da Ucrânia, contra Kiev desde 2015, vocês lembram? Vão ter a sua soberania reconhecida pela Rússia. E a partir daí a Rússia já começa, então, a intensificar o seu envio de tropas através desses territórios. A Alemanha vai suspender a certificação do Nord Stream 2. O que é o Nord Stream 2? O Nord Stream 2 é um gasoduto que liga a Rússia, ou ligaria a Rússia diretamente à Alemanha, né, mandando aí, em especial, gás natural para o território alemão. Não está operacional ainda, mas ia fazer um bom atalho, seria um bom atalho aí para vender gás natural, em especial para a Alemanha, que é um grande consumidor desse produto da Rússia, né? Mas a Alemanha suspendeu essa certificação na esteira dessa invasão da Ucrânia. E a Rússia, como vocês devem ter acompanhado, é retirada do SWIFT, então esses mecanismos de pagamento, então torna muito mais difícil para que empresas e grupos façam operações com a Rússia, já que não há, então, essa utilização de um mesmo sistema de pagamento. Né? Então, a Rússia ela vai sendo constantemente isolada por causa dessa invasão da Ucrânia. Aí a gente tem, então, um dos últimos acontecimentos, que é o pedido assinado aí formalmente pelo presidente Zelensky para que a Ucrânia ingresse na União Europeia. Então, isso foi um acontecimento também bastante simbólico que a gente teve nos últimos dias, e é claro que é para mostrar que, e o Zelensky está, é claro, se utilizando dessa possibilidade, dessa oportunidade aqui, já que há uma grande simpatia no bloco europeu para com a Ucrânia, que talvez agora a Ucrânia possa ingressar de maneira efetiva na União Europeia. Vejam que a Ucrânia não colocou ainda a candidatura e não assinou um documento para entrar na OTAN, mas sim na União Europeia. Seria muito arriscado ela fazer isso, claro, a gente imagina, ainda mais com as forças russas no território dela, ela de repente pedir, mesmo que fosse somente uma candidatura, para ingressar na OTAN. Mas a União Europeia talvez seja um bom blefe a se dar, um bom risco, perdão, a se correr nesse jogo que está tendo aqui
na esteira da invasão russa à Ucrânia. Então a gente precisa também ficar de olho aí, ver se de repente o que que vai rolar desse pedido do Zelensky, se ele vai se materializar ou não. Então é importante a gente também ter isso em mente de que, dependendo de como o bloco europeu vai responder a esse pedido do Zelensky, isso pode trazer algum resultado, talvez, a gente não sabe ainda, mais para frente a gente vai ter que analisar, mas talvez inesperado para a Rússia, de ter um fortalecimento maior das ligações de Kiev com Bruxelas. O que também pode acontecer é a solidificação dessa Ucrânia mais ocidental, vinculada quase que totalmente à Europa Ocidental, e a parte leste da Ucrânia mais vinculada à Rússia aí de maneira mais estanque. Ainda não dá para saber se é isso realmente que vai acontecer, mas pode ser que isso esteja se desenhando agora. Tá certo? Só vou colocar aqui alguns pontos de discussão, a gente não vai discutir, isso aqui é para a gente pensar, pelo menos depois de a gente ter tido essa nossa conversa. Existe uma inconstância e uma desunião do Ocidente, mas será que o Ocidente se une bastante quando é para ficar contra a Rússia? Isso é uma pergunta que eu quero jogar aqui, que eu gostaria que a gente pensasse depois dessa nossa conversa. Parece que contra a Rússia, em especial, a Europa Ocidental e os Estados Unidos e Canadá, aí parece que tem uma voz um pouco mais uníssona. Posicionamento chinês, que chamou muita atenção de alguns, né, parecia uma coisa mais dada, eles estão apoiando cada vez mais a Rússia, é visto como uma novidade, mas parece agora que ele não é tão incisivo assim. Parece que, na verdade, a Rússia teve esse apoio chinês no começo, mas a China está, né, evitando ser tão forte nessa sua aprovação da invasão. Então, parece que ela está ficando agora, voltando, pelo menos no momento, a ser o mais neutra possível. Ela precisa dessas boas relações também com a União Europeia e com a própria Ucrânia também. O que significa o reconhecimento da soberania de Donetsk e Luhansk? Tá? Uma pergunta que eu jogo aqui também. Por que a Rússia fez essa jogada? A gente sabe hoje, em especial do ponto de vista estratégico, né, para você poder facilitar, dentre outras coisas, né, você enfraquece aí o Estado ucraniano, claro, você também consegue, através disso, através desse reconhecimento, passar suas tropas por lá de maneira mais legítima, entre aspas. E a pergunta aqui final, as exigências da Rússia, no fim das contas, são sensatas? Ou seja, o que ela quer que aconteça com a Ucrânia, né, dela não entrar para a OTAN, da Ucrânia não ser, segundo a Rússia, utilizada como um tipo de ator, ou um tipo de, às vezes, num extremo aqui até fantoche, como a Rússia coloca, para diminuir o poder de Moscou na região, o quanto que as exigências da Rússia são sensatas e o quanto que, mesmo se a gente achar que as exigências dela têm algum grau de sensatez, quanto que ela está justificada por causa disso, de invadir a Ucrânia da forma como está invadindo. Então, são várias camadas que a gente tem que levar em consideração aqui, né? Ver, sim, o ponto de vista da Rússia é interessante, pelo menos, não precisa concordar com ele, é claro que não, mas a partir do que ela está construindo o raciocínio dela de exigências em especial. Mesmo que ela tenha essas exigências, você concordando com ele, sim ou não, ela está justificada, perdão, em invadir o território ucraniano dessa forma, causando essa disrupção, aumentando o fluxo de refugiados, que vai aumentar aí fatalmente para a Europa central e ocidental, e talvez para parte do mundo também. Então vejam que a gente, ao ver esses dois lados aqui, nesse conflito, tem que sempre levar em consideração que é no centro, ou seja, é na Ucrânia mesmo que tudo isso se desenrola, e é lá que você tem um sofrimento bastante acentuado do povo ucraniano, que nessa confusão toda tem revidado, é um revide muitas vezes complicado também, grupos que a gente vai ter com lealdades específicas interessantes do ponto de vista comunitário, mas também condenáveis em relação a esses grupos paramilitares, mas como que funciona esse tipo de levante aí, ou de combate a esse invasor, a gente precisa também, quando a gente conseguir, quando der tempo da gente fazer uma análise um pouco mais calma da situação, ter uma visão crítica também, entendendo que a Ucrânia tem todo o direito a essa autodeterminação e como que essa autodeterminação é posta em prática, porém, que é o que a gente sempre tem que discutir, trazer aqui para a nossa mesa, que é uma situação, como a gente falou, com a identidade nacional até agora há pouco, bastante complexa.
Então a gente vê que tem uma guerra de narrativas, esse é o ponto que eu quero usar aqui para a gente concluir, que a gente tem que tomar cuidado, você não precisa comprar nenhuma narrativa, ninguém precisa comprar narrativa, seja da Rússia, seja da OTAN, nem de Kiev, você não precisa. Vamos construir a nossa própria narrativa. Construa a narrativa que você quer construir de forma embasada, de maneira informada, né? Indo atrás de fontes, indo atrás de argumentações, indo atrás de raciocínios bem feitos. E a gente, ao fazer isso, consegue entender que uma situação complexa como a que está se desenrolando na Ucrânia, de fato, também não vai ter respostas fáceis, porque o problema é complexo, mas a gente entendendo melhor a situação, a gente consegue também pensar em soluções ou ajudar a pensar em soluções junto com toda a comunidade internacional, por que não? Porque nós fazemos parte dela também, né, que possa trazer de fato paz, uma paz duradoura e uma paz com bem-estar para todos os envolvidos aí e os que são mais vítimas em especial desse conflito. Bom, pessoal, então é isso, tá? Eu espero que eu não tenha corrido muito. A ideia foi traçar um panorama geral aqui da nossa temática, mas eu espero que tenha auxiliado aqui na compreensão de alguns fenômenos. Agradeço novamente pelo acompanhamento aqui de todas e de todos, e a ideia é que a gente faça esse tipo de transmissão, esse tipo de intervenção de vez em quando, claro, como surgir também, né, vai surgindo esse tipo de demanda, a gente vai fazendo, e agradeço novamente pelo acompanhamento de todas e todos. Então, uma boa noite, e nós nos vemos na próxima. Tchau, tchau.